Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje, a gente tem uma missão super fascinante pela frente. Nós vamos pegar um texto cru, direto da fonte, e desconstruir as diretrizes para criar um cartaz publicitário, mas não qualquer cartaz, um com uma energia totalmente contagiante. A gente está falando de transformar palavras em uma experiência visual que faça o público sentir a vibração da música antes mesmo de ouvir o primeiro acorde. O nosso objetivo nessa explicação de hoje é entender exatamente como um pedido de design se estrutura para promover um baita evento cultural. Já adianto para vocês, a promessa hoje é muita cor, muito ritmo e, claro, muita inspiração. Bora lá? O ponto de partida desse projeto é bem direto ao ponto. A instrução central que a gente extraiu direto da nossa fonte exige exatamente o seguinte: crie um cartaz de apresentação do grupo de reggae Artisons. Essa frase carrega um peso enorme, viu? Ela não só estabelece o que precisa ser feito, mas para quem. O grupo Artisons é a grande estrela aqui, e todo o design em volta dessa peça publicitária precisa gritar o nome deles com muito entusiasmo. Basicamente, esse é o alicerce onde toda a nossa criatividade vai ser construída. Então, o nosso roteiro de hoje está estruturado assim: 1. O desafio do cartaz. 2. Identidade visual e cores. 3. O tributo musical. 4. Detalhes do evento. E 5. Um convite especial. O desafio do cartaz. O objetivo. Qual é a meta final, aquela que é inegociável nesse briefing de design? A resposta é super clara: a banda Artisons. Eles são a entidade central de tudo isso. Qualquer escolha que a gente faça, seja usar uma tipografia mais moderna, que remeta à cultura jamaicana, ou aplicar aqueles elementos gráficos super legais que lembrem instrumentos musicais icônicos, tudo isso tem que servir única e exclusivamente para promover esse grupo. Em um material de divulgação, o design de jeito nenhum pode ofuscar os artistas, né? Pelo contrário, ele precisa ser um amplificador da voz e daquela presença de palco incrível que eles têm. O grande desafio é fazer com que, ao bater o olho ali na tela do celular, o público já sinta de cara a identidade da Artisons. 2. Identidade visual e cores. Definindo o tom visual. A gente sabe que a estética é o que captura a nossa atenção em questão de milissegundos, né? E as exigências da fonte aqui são bem específicas. A paleta obrigatória é essa: vermelho, amarelo e verde folha, com detalhes na cor branca. E olha, essas não são só cores jogadas ao acaso, elas são a bandeira visual super vibrante do movimento reggae. Esse uso do verde folha em particular é um detalhe fantástico, porque abre aquele espaço perfeito para incluir ilustrações artísticas que remetam aos elementos naturais jamaicanos. É uma paleta quente, cheia de vida. E os detalhes em branco? Bom, eles são vitais para o contraste. Pensando em otimizar o design para uma leitura super rápida ali nas telinhas dos celulares, o branco garante que a informação pule aos olhos, cortando aquela vibração intensa das cores primárias com muita clareza. 3. O tributo musical. As lendas. Agora, mudando um pouco da forma visual para a substância musical, o que o público realmente vai ouvir nessa noite? Gente, o repertório é uma verdadeira viagem. A fonte destaca que o grupo Artisons vai fazer um tributo a nomes de um peso simplesmente colossal: Edson Gomes, Gilberto Gil, Chico César, Cidade Negra, entre vários outros. É absolutamente crucial a gente enfatizar a diversidade gigantesca desses artistas homenageados. A gente está falando de lendas que misturam reggae de raiz com a riqueza da nossa música popular brasileira e com aquela energia boa do pop. Transmitir o peso histórico e cultural desse repertório todo através do design é fundamental. Não é só mais um showzinho de fim de semana, é uma baita homenagem a ícones de um gênero que marcou gerações. 4. Detalhes do evento. A logística. Mas convenhamos, toda essa beleza visual não serve para muita coisa se a galera não souber onde e quando a mágica vai acontecer, certo? E a gente tem coordenadas que não podem faltar ou ficar escondidas no layout de jeito nenhum. Passo 1. O local é o Espaço Cultural Zezimbar. Reparem bem nesse nome, Espaço Cultural. Isso já sugere aquele ambiente acolhedor, super focado em arte e em comunidade, e o tom do material tem que refletir isso para atrair o público jovem. Passo 2. O início está marcado para as 21 horas. E passo 3. O endereço exato: Rua Aviador Pinto Ribeiro, no Vasco da Gama. Para garantir a casa lotada, essas informações precisam ser absorvidas quase que instantaneamente. Elas têm que guiar o olhar da pessoa desde o nome da atração até o endereço final do rolê. E isso mostra de forma bem brilhante o verdadeiro malabarismo que é o design de comunicação. Pensem comigo, de um lado a gente tem a emoção, as cores quentes, a referência à natureza, aquela energia contagiante de um show ao vivo. Mas do outro lado a gente tem a razão, a precisão dos dados, os locais, os nomes homenageados.
Um bom projeto tem que equilibrar perfeitamente essas duas colunas. Especialmente hoje em dia, né? Afinal, esse cartaz não vai ficar só colado em um muro físico da cidade. Ele vai precisar daquelas variações verticais, com um layout totalmente adaptado para formatos de stories do Instagram, por exemplo. E é justamente em equilibrar o impacto visual com toda essa carga de texto nesses espaços menores que a verdadeira habilidade do designer entra em campo. Tudo tem que coexistir ali em perfeita harmonia. 5. Um convite especial. A chamada para a ação. Depois de pensar nas cores e em toda a logística, falta colocar a alma nesse material promocional. A instrução original termina exatamente com essa frase, em letras garrafais: venham participar deste momento especial. Essa é a grande chamada para a ação. É uma mensagem pessoal, super direta e lotada de entusiasmo. Basicamente, é um convite oficial que busca mesmo interagir com os fãs, quase como se estivesse chamando a galera para subir no palco e cantar junto com a banda. O tom de voz tem que ser exatamente esse, o de um fã apaixonado pelo movimento, do início ao fim da arte. Então, analisando todas essas camadas, desde a escolha da paleta de cores até a empolgação desse último convite, fica uma reflexão bem legal pra gente. Como cada um de nós traduziria essa energia vibrante e essas instruções tão precisas em uma única tela? Como transformar um simples texto em emoção pura e visual? Bom, fica aí o desafio para vocês pensarem. Continuem sempre questionando e analisando o que está por trás de cada criação visual que passa pelo feed de vocês. Um abração e até a nossa próxima explicação.